o Deus que nos acolhe quando a opressão nos esmaga. Então vamos lá. Eu estava perguntando, eu sei que a maioria de vocês não ouviu, por isso que eu vou retomar. Quem ouviu, tenha só um minutinho de paciência, tá bom? Eu comecei com a seguinte pergunta: como que você está? E eu faço essa pergunta pelo seguinte: a gente já está 1 ano de pandemia. E nesse 1 ano de pandemia, pode ser que você esteja exausto emocionalmente, pode ser que você esteja exausto fisicamente, talvez você esteja sem perspectiva com o seu trabalho. Se você tem uma empresa e está precisando ficar fechado, talvez você esteja sem perspectiva com o futuro da sua empresa, você não sabe se você vai conseguir ficar com as portas abertas ou não. Às vezes as suas emoções estão fragilizadas com tudo que está acontecendo. Talvez você perdeu pessoas queridas nessa pandemia. Eu conheço muita gente que perdeu muita gente querida nessa pandemia. Como que você está diante disso tudo? Como você está diante de tanta opressão, sendo esmagado por tantos lados? Como é que você está diante disso tudo? Diante de 1 ano desse vírus? Talvez uma imagem que reflita como muitos de nós estamos, seja a imagem desse barco indo a pique. Talvez você esteja no limite nos seus negócios, no limite da sua sanidade mental, no limite nas suas emoções, no limite com a sua família, no limite com o seu bem-estar. Como é que você está? Como é que você está diante disso tudo? Eu faço essa pergunta porque o meu coração está dolorido com tudo que tem acontecido, porque eu estou no limite diante disso tudo que tem acontecido, e eu não duvido que você esteja de modo semelhante. Para tentar ilustrar o que eu estou querendo dizer aqui para vocês, existe uma lagarta chamada lagarta processionária. E essa lagarta, ela tem esse nome porque elas andam em procissão. O final de uma é o começo da outra. Elas vão andando uma seguindo a outra, e para onde uma vai, a outra vai exatamente atrás. Um certo cientista foi fazer uma pesquisa com essas lagartas e ele as colocou num local circular, onde elas ficariam andando, dando voltas. E ele falou, em algum momento essas lagartas vão parar de andar em círculo e elas vão procurar um outro caminho. Mas o que aconteceu não foi isso. O que aconteceu é que uma lagarta foi andando atrás da outra em círculo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E ele falou, essas lagartas vão morrer. Eu vou colocar uma comida do lado delas para ver se elas mudam a rota, para ver se elas tomam uma outra direção. E ele colocou a comidinha ao lado, mas as lagartas, por hábito, por costume, por elas já estarem fazendo aquilo, elas não mudaram essa rota. Elas não pegaram outro caminho, elas foram andando em círculo até a sua própria morte. Eu quis contar essa história para vocês porque parece que a gente tem vivido andando em círculos. Porque parece que a gente está andando e não está saindo do lugar. Já tem 1 ano de pandemia e tem vindo outras cepas. Parece que a doença tem ficado mais grave e os nossos políticos ainda estão brigando por fecha, abre, qual vacina é a melhor, quem está com a razão. Várias narrativas têm sido contadas. A nossa Suprema Corte tem sabotado de diversos lados, tem entrado cada vez mais em descrédito no nosso país, tem tomado atitudes que nos envergonham como nação, que nos envergonham como justiça. E aqui eu não quero nem entrar no mérito Lula ou não Lula, não é nada disso, mas é um âmbito geral, não é só uma decisão pontual que aconteceu agora, mas o nosso cenário é um cenário decadente e parece que a gente tem vivido andando em círculos o tempo todo, a gente tem caminhado num caminho que não tem levado para lugar nenhum. Por isso que eu trouxe essa ilustração, porque eu não tenho visto uma direção para onde seguir, não tenho visto
um bom representante numa atual situação de pandemia como a que a gente tem vivido. E diante de tanta opressão, diante de tanta dor por todos os lados, a gente precisa de novos caminhos, a gente precisa de novas escolhas, novas oportunidades e não de opressões ainda maiores. Mas eu não quero vir aqui para ser um profeta da desgraça. Todo mundo já está cansado de saber disso tudo, todo mundo já tem uma opinião formada sobre todos os políticos, sobre a Suprema Corte, sobre um monte de coisa. Então, o que eu quero mostrar para vocês é como que a Bíblia lança à luz a atual situação que a gente está vivendo. Como que a Bíblia nos traz um caminho para seguir diante de tanta dor, diante de tanta opressão, diante de tantas angústias que tem nos esmagado. Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 1, do versículo 1 ao 6, e depois eu vou pular para o versículo 17 pelo seguinte. Mateus 1, ele trata da genealogia de Jesus. Então fulano gerou Beltrano, que gerou. Então, se a gente fosse ler os 17 versículos, vocês ficariam enfadados. Então, eu só vou ler do 1 ao 6 e depois eu vou pular para o 17, tá bom? A Bíblia diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Aí a gente vai pular a genealogia e vamos cair lá no versículo 17. Assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 gerações de Davi ao exílio na Babilônia e 14 gerações do exílio até Cristo. Ok. Tiago, mas e aí? Para que você foi ler que um gerou o outro e teve 14 gerações? O que tem a ver isso tudo? Para que a gente possa entender um pouquinho dessa genealogia, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente vai mergulhar um pouco na cultura judaica da época de Jesus. E na época de Jesus, os judeus eles ainda se sentiam escravos. Eles ainda se sentiam no exílio. Sim, eles já tinham voltado da Babilônia. Sim, eles já tinham reconstruído os muros e já tinham reconstruído o templo. Sim, eles já tinham passado, eles já podiam habitar na sua própria terra. Mas, mesmo habitando na sua própria terra, eles ainda eram um povo escravo por estrangeiros pagãos. Então, por mais que eles estivessem na sua própria terra, eles se sentiam um povo escravizado. Eles não se sentiam totalmente libertos. Eles não se sentiam totalmente livres como nação, como povo. E a expectativa que eles tinham era uma expectativa de redenção messiânica. Eles estavam aguardando a redenção de Israel. Eles acreditavam que quando o Messias viesse, o Messias iria libertá-los da escravidão do exílio. Eles iriam ser libertos de toda a opressão. E a expectativa deles era uma expectativa de Daniel 9. Por quê? Eu vou ler com vocês Daniel 9, dos versículos 1 a 3, e depois Daniel 9, dos versículos 20 a 24. Daniel 9, de 1 a 3, diz assim: Dário, filho de Xerxes, de origem meda, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso, me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Reparem o seguinte, Daniel aqui no capítulo 9,
ele está fazendo uma oração, e na sua oração ele está percebendo que os 70 anos proferidos e profetizados por Jeremias estava para se cumprir, porque Jeremias havia dito que, por causa dos pecados de Israel, eles ficariam 70 anos presos e exilados na Babilônia, que eles não iriam sair tão cedo. Mas agora Daniel, contando os dias, percebeu que estava na hora deles voltarem, deles serem libertos. E naquele momento ele ora e fala com Deus: Deus, está se cumprindo os 70 anos. E agora? E aí, no versículo 20 ao 24, Deus responde à oração de Daniel, dizendo o seguinte: enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de todo Israel, meu povo, e fazendo o meu pedido ao Senhor, ao meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. O que está acontecendo? Daniel está em oração, e na sua oração ele fala: Deus, está na hora de se cumprir. Deus, já se cumpriu os 70 anos. E o que Deus vai responder para Daniel é: não, porque não serão 70 anos, mas serão 70 semanas de anos. Ou seja, serão 490 anos de espera, Daniel. A expectativa de libertação que vocês têm de 70 anos, ela só irá se cumprir em parte. Vocês, de fato, Daniel, voltarão do exílio babilônico. Vocês poderão reconstruir os muros. Mas a libertação que vocês tanto aguardam, essa ainda vai demorar 70 semanas de anos. Por isso que aqueles judeus, na época de Jesus, eles estavam tão angustiados e, ao mesmo tempo, tão esperançosos, porque as semanas de Daniel estavam para se cumprir. As semanas de Daniel estavam para se cumprir e aquele povo está com a expectativa de que o Messias há de vir, de que o Messias irá libertá-los e que o Messias irá trazer redenção para a humanidade. A resposta de Deus a Daniel, ela soa devastadora e deprimente. E ela é, de certa forma. É um tempo longo de espera, mas a ideia de 70 vezes 7 tem um toque particular, mais óbvio para o judeu daquela época do que para nós nos dias de hoje. Deixa eu tentar explicar para vocês por quê. Vamos lá. Um judeu estava muito familiarizado com o número 7. A cada 7 dias, eles tinham um dia de descanso, que era o sabá. A cada 7 anos, eles tinham um ano sabático, onde a terra parava, onde as pessoas descansavam, onde eles tinham fôlego para se reconstruir, para dar um pausa em tudo que eles estavam fazendo. E a cada 7 vezes 7 anos, eles tinham, ou pelo menos deveriam ter, de acordo com a lei de Levíticos, um jubileu. Nesse jubileu, o que acontecia? A cada 49 anos, todos os escravos eram libertos. Se você precisou vender a sua terra porque você não tinha como se manter, e ao vender a terra você tinha um dinheiro para poder cuidar de você e da sua família, depois de 49 anos, aquela terra voltava a pertencer à sua família. Era um ano de redenção, era um ano de restauração. Era um ano para mostrar para todo mundo que a vida e a terra pertenciam a Deus. E era um ano onde eles podiam perceber que Deus estava cuidando e restaurando toda a terra e toda a humanidade. Então eles já estavam familiarizados com os 7 dias, os 7 anos
e com os 49 anos, que era o jubileu. Tá, mas e 70 vezes 7 anos? O que isso vinha na mente deles? Na mente deles, o que vinha era um jubileu de jubileus. Se em cada 49 anos eles eram restaurados, redimidos, os escravos eram libertos, o jubileu dos jubileus seria a maior de todas as redenções. Eles iriam experimentar de uma vez por todas a libertação da escravidão. Eles iriam experimentar de uma vez por todas uma restauração da sua terra, um tempo de paz, um tempo de harmonia e principalmente um tempo de perdão de pecados, porque o resgate do exílio significa perdão de pecados. Vamos seguir. Quando que isso irá acontecer? Mateus ele vem deixar isso muito claro. Ele vem mostrar para os judeus atentos daquela época que o tempo estava para chegar. Houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 gerações de Davi ao exílio e 14 gerações do exílio a Cristo. Ou seja, 3 vezes o número 14 ou 6 vezes 7. E agora, Jesus inaugura o 7º 7. Ou seja, em Cristo, o jubileu do jubileu chegou. Cristo é o perfeito jubileu. Cristo é a personificação da redenção. É por isso que os judeus estavam aguardando tanto o Messias. É por isso que os judeus tinham tanta expectativa de que quando o Messias chegasse, a redenção chegaria com eles. E Jesus chegou para trazer a perfeita redenção. Jesus é o jubileu em pessoa. Ele é aquele que resgatará Israel de seu pesadelo persistente, que é o exílio. Ele assegura o anjo a José. É aquele que salvará o povo dos seus pecados. O exílio era o pagamento pelo pecado. Assim, perdão significa o fim do exílio. Se alguém recebesse o perdão de um rei, ele estaria livre da prisão. Vocês conseguem perceber o que Cristo está fazendo no mundo? O que Cristo está fazendo em Israel? Ele é a esperança de redenção. Ele é a esperança do fim de toda opressão. Tá, a vida de Jesus e a vinda de Jesus recapitula a esperança de redenção e liberdade que permeia toda a história de Israel. Ele é aquele que vai trazer de uma vez por todas a redenção. Mas por que entender que Jesus é o jubileu é tão importante? Primeiro, porque Jesus é aquele que na montanha traz a lei divina, sendo o perfeito Moisés. Jesus é o perfeito profeta. Ele é aquele que traz a perfeita lei. Ele, respondendo aos críticos sobre as suas ações no sábado, ele é o perfeito Davi, o perfeito rei de Israel. Ele, enquanto chama e nomeia 12 discípulos, ele é o perfeito Jacó, que teve 12 filhos, que constitui as 12 tribos de Israel. E ele, enquanto ressuscita mortos e cura enfermos, é o perfeito Elias e o perfeito Eliseu. O que Mateus está fazendo no seu evangelho é mostrando quão significativo é a vinda de Jesus. Por que ele é tão importante na história de Israel? Mas por que a gente tem que entender isso tudo, Tiago? Simples. Porque em Israel, a gente tem um microcosmo daquilo que Deus está fazendo no mundo inteiro. A maneira como Deus resgata Israel de suas próprias consequências é a maneira como Deus resgata o mundo das suas próprias condenações. O que a gente tem vivido nesse coronavírus nada mais é do que consequências de ações humanas. O que a gente tem vivido, essa pandemia já era para ter sido resolvida no nosso país. Mas ao invés de cuidar da saúde, os nossos políticos têm brigado por poder, têm pensado em desviar a verba, têm pensado mais no próprio bolso. Tudo isso é consequência. Se a gente for ver a origem do vírus, então, não quero nem entrar aqui em teoria da conspiração, mas é consequência humana também. Seja esse vírus fabricado em laboratório, seja esse vírus advindo de uma má alimentação. Tudo isso é fruto de consequências humanas.
E entender que Cristo é a perfeita redenção é a gente entender que a nossa redenção, ela não vem por fatores humanos, mas ela vem de modo gracioso, pela uma iniciativa divina de trazer vida, paz, saúde e prosperidade. Cristo é a esperança de Israel, por isso Cristo é a nossa esperança. Ele é a esperança do seu povo. Aplicando esses conceitos para o nosso dia a dia, trazendo isso de modo prático para a gente, primeiro conceitual e depois bem prático, tá? Vamos lá. Nós vivemos sobre opressões globais, opressões políticas, opressões sociais, opressões econômicas, opressões ideológicas, opressões raciais, opressões sexuais, opressões familiares e opressões do nosso próprio coração diante de tudo que está acontecendo. Isso é fato. A gente está sendo esmagado por todos os lados. Assim, ao refletirmos a respeito da vida, nós vemos um mundo repleto de injustiças e degenerações. A gente está vendo anarquia para todo lado. A gente está vendo má administração em todos os lados. Diante disso, muitos têm entrado em desespero, outros em negacionismo, ainda outros buscam fugas no consumismo e outros nos prazeres. Esse é um retrato da nossa sociedade. Contudo, nós, como cristãos, nós precisamos encarar a atual situação e responder ao mundo desesperado com a libertação do Evangelho de Jesus. Mostrar como Deus trouxe o perfeito jubileu para toda a terra e como Ele nos acolhe em meio a essas opressões. Então, a aplicação que eu quero fazer dessa mensagem é tendo isso em mente, tá? Não esqueça esse panorama e não esqueça o que Deus quer fazer, porque a aplicação tem tudo a ver com isso. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, Deus, ele nos acolhe, fazendo de seu Filho o governante absoluto sobre a terra. E se Cristo é o governante absoluto, a sua narrativa é a verdadeira história do mundo. Se o que a gente está vivendo são consequências das nossas próprias escolhas, das nossas próprias atitudes, em viver gananciosamente, em viver rebelde em relação à vontade de Deus, a maneira de trazer cura é quando a gente voltar para Cristo. Isso a gente vai ver melhor na próxima mensagem, no próximo domingo, quando o próprio Cristo, em Apocalipse, dialoga com a igreja e a convida para o retorno para Ele mesmo. Trazendo isso para nós, gente, a melhor forma da gente viver e lidar com essa pandemia é voltando os nossos olhos para Cristo. Porque quando o Israel voltou do exílio, uma mensagem ficou alta e sonora no coração deles, que foi a mensagem de Crônicas, onde o texto bíblico diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Lembra, perdão dos pecados é saída do exílio e sarar a terra é promessa de vida. Se Cristo é o perfeito governante, a melhor forma da gente viver e vencer essa pandemia é a gente parar de ficar brigando por ideologias políticas e começar a se questionar como eu posso servir as pessoas. Porque a narrativa de Cristo é: ame ao seu próximo como a si mesmo. Ame ao seu próximo mais como eu amei vocês. Essa é a perspectiva cristã. Você quer ver essa pandemia ser extinta? A gente vencer essa pandemia? O pessoal dos bares e restaurantes pararem de ficar chateado porque o comércio está aberto, de algum modo, mesmo que com inúmeras restrições. É as pessoas do comércio parar de querer descobrir o que é essencial, o que não é essencial. É as pessoas pararem de ficar brigando nas redes sociais, falando se igreja é essencial, não é essencial, se deve abrir, se não deve abrir, e começar a perceber o que eu tenho nas mãos. Porque o que eu tenho nas mãos é para abençoar vidas.
Poxa, se tem gente passando necessidade, eu vou parar de ficar gastando tempo discutindo política, parar de gastar tempo discutindo quem deve ficar aberto, quem não deve ficar aberto, e começar a cuidar de vidas. Desculpa, gente, mas isso já me deu para mim. Eu já estou por aqui, em grupo de família, ficando. Lula livre, Bolsonaro é mito e palhaçada. Vamos começar a perceber, poxa, peraí, o que eu tenho nas mãos? Eu tenho o dom de falar? Eu vou falar mensagens de amor. Eu tenho um recurso a mais. Eu não fui afetado pela pandemia, graças a Deus, o meu dinheiro continua intacto. Poxa, eu vou servir quem está sendo afetado pela pandemia. Ah, foi vacinado os idosos, graças a Deus eu não vou ficar brigando, porque eu quero a vacina, porque eu estou saindo para as ruas. Para! Se Cristo é o perfeito governante, a mensagem dele é de servir e não de ser servido. A bandeira que a gente tem que levantar não é a bandeira de direita ou de esquerda, mas é a bandeira do amor incondicional. Se Cristo é o governante, nós precisamos ponderar todas as áreas da nossa vida diante da sua palavra. Espera aí, como que eu tenho lidado com o meu casamento? Eu tenho pensado mais em mim do que na vontade de Deus? Como que eu tenho lidado com a criação dos meus filhos? Eu estou mais preocupado com o futuro profissional dele do que com a espiritualidade que ele tem. Quando eu vou para o trabalho, o meu trabalho reflete a glória de Deus. Quando eu vou para as redes sociais, elas refletem a glória de Deus. Gente, conforme eu fui preparando essa mensagem, Deus foi falando profundamente comigo. Eu espero de coração que Ele esteja falando profundamente com você. Não há poderes paralelos. Se Cristo é o perfeito governante, o absoluto sobre a terra, não há poderes paralelos que suplantem a sua vontade. Deixa eu te falar uma coisa. Trump caiu, Biden vai cair, o ditador da China vai cair, Bolsonaro vai cair, Dória vai cair, Lula vai cair. Todos nós vamos cair porque a morte é inevitável a todos nós. Mas Cristo venceu a morte. Não tem poder que suplante o dele. Não tem poder que iguale com ele. Tem muita igreja evangélica achando que é yin-yang, que o mal e o bem têm forças equilibradas, que estão guerreando. Não tem força equilibrada, não existe isso. Bem e mal com poder semelhante. Cristo é o perfeito rei que suplanta, pisa na cabeça do diabo. Foi isso que ele fez na cruz, ele venceu Satanás. Não tem poder paralelo militando. Como diria John Stott, o diabo é o cãozinho de Deus. Se nem o diabo pode com Cristo, não tem governante terreno que vai vencê-lo. Ele é Senhor absoluto. Segundo, Deus ele nos acolhe, criando uma nova humanidade, onde as bênçãos dele e as suas dádivas, os seus dons são distribuídas graciosamente e abundantemente sobre o seu povo. Sabe tudo que você tem nas mãos? É graça divina. Sabe os dons que Deus te deu? São graças divinas. Como você tem lidado com os recursos que Deus te deu? Como que você tem lidado com os dons que Deus te deu? Você tem exercido com excelência o seu ministério? Você tem exercido com excelência a sua vocação? Você pode apresentar os dons que Deus te deu e falar assim, Senhor, muito obrigado, porque tudo que o Senhor me deu, eu executei para a honra e glória do teu nome. Você pode falar isso com os dons, com o tempo e com os recursos que o Senhor te deu? Segundo, Deus nos acolhe criando uma nova humanidade, e nessa nova humanidade não há segregação nem hierarquia. Todos possuem o mesmo status, independente da condição que ocupa. Eu, sendo pastor, sendo sacerdote, eu não sou em nada melhor do que você. Eu só tenho uma função diferente, que é equipar você para a sua vocação. Essa é a minha única função. Transmitir a palavra de Deus para você, para que você seja a luz do mundo e sal da terra. Eu não sou mais santo do que você.
Eu não sou mais agraciado do que você. Eu não tenho uma áurea de santidade maior do que a sua. Eu sou tão ruim quanto. Eu sou tão pecador quanto. Eu piso na bola tanto quanto. Então, não quero olhar para as outras pessoas achando que elas são melhores do que você ou que você é melhor do que elas pelo cargo que você ocupa, pela posição na igreja que você tem ou pela posição hierárquica no seu trabalho. Trate a todos como Cristo te tratou, porque Ele nos coloca a todos como irmãos. Paulo escreve para Filemão e fala assim, viu, Filemão? Eu sei que Onésimo te roubou e fugiu com aquilo que ele roubou, mas ele foi preso e ele está aqui na cadeia comigo. Aqui na cadeia eu preguei o evangelho para ele, ele se converteu, ele está arrependido e eu falei para ele voltar para aí. Quando ele voltar, trate-o como um irmão. Porque se ele está te devendo alguma coisa, saiba que você me deve muito mais, porque eu te levei para Cristo. Então põe na minha conta. E trate Onésimo como filho, como irmão amado. Como você trata seus funcionários, seus clientes, seus amigos, as pessoas ao seu redor? Terceiro, nessa nova humanidade, nós precisamos viver de forma abençoadora e servidora no mundo escravizado. A gente sabe por que as pessoas estão aí fora brigando tanto por ideologia política? É porque é a única esperança que eles têm. Eles não têm a esperança num Cristo vitorioso. Eles não têm a esperança num rei que verdadeiramente julga todas as corrupções. É por isso que eles estão gritando que o Lula é inocente ou que o Lula merece a culpa. Porque eles acham que a justiça é feita agora. A nossa justiça já se mostrou falha. Mas a justiça divina, ela não falha. Deus há de cumprir a sua plena justiça sobre todos na terra. É nessa esperança que a gente vive. E se Cristo é o verdadeiro rei e o verdadeiro juiz, a gente pode confiar. E ao invés da gente buscar justiça própria, a gente tem que se comportar de modo a servir um mundo que ainda se encontra escravizado. Terceiro e último, Deus ele nos acolhe, libertando-nos do exílio e nos conduzindo à terra prometida. Lembra que a libertação do exílio é o perdão dos pecados. Cristo nos perdoa os pecados, não individualmente apenas, mas coletivo, como povo, como igreja do Senhor. Nós somos perdoados e somos direcionados do exílio, que é o momento de escravidão, e todos nós já fomos escravos da sexualidade, da promiscuidade, da ganância, da sede de poder ou qualquer outra coisa, da maledicência no falar, mas nós somos perdoados por Cristo e conduzidos por Ele a uma terra prometida. Desse modo, nós vivemos numa tensão do já e do ainda não. O que isso quer dizer? Primeiro, desse modo, nós somos uma nova humanidade, ou seja, nós temos um novo coração, nós temos um novo rei, nós levantamos outras bandeiras, mas ainda assim, a gente vive no mundo. E na oração sacerdotal, lá em João, capítulo 17, Jesus ora para o Pai e diz assim, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Sabe por que nós não saímos do mundo? Porque Deus tem um plano de restauração para o mundo. Porque Deus tem um plano de restauração para a humanidade. Se você não concorda com as ideias do seu vizinho, dos seus pais, do seu marido, entenda o seguinte, Cristo não te chamou para concordar com tudo. Cristo te chamou para servir. Nós somos uma nova humanidade que vive numa tensão. Os nossos sonhos, eles nunca vão se realizar plenamente, apesar dos discursos motivacionais, porque a gente vive num mundo caído. Os nossos ideais de sucesso, eles nunca vão alcançar a plena felicidade absoluta, cósmica, transcendental, porque a gente vive num mundo caído. A nossa esperança está no Senhor.
que vai trazer a perfeita redenção, que vai trazer a perfeita salvação. Ali sim o gozo vai ser eterno. Desse modo, nós temos batalhas constantes contra um sistema corrupto, contra as artimanhas do maligno e contra o nosso próprio coração. Então, escolha as batalhas que você quer batalhar. Tenha muita sabedoria para que você não seja um gladiador de uma causa inútil, mas que você saiba escolher muito bem as batalhas que você quer entrar e que você entenda as consequências da batalha que você escolheu travar. E ainda nesse ponto, se a gente vive na esperança da redenção cósmica, a gente percebe que os céus e terra se reencontrarão. E quando os céus e terra se reencontrar, a natureza será redimida, a natureza será restaurada e a natureza será glorificada. E junto com isso, a própria humanidade encontrará a sua redenção novamente e refletirá agora com total nitidez a imagem do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. Isso deve preencher o nosso coração com alegria. Isso sim nos liberta das opressões que nos esmagam. Isso sim faz com que a gente pare de ficar andando em círculo como aquela lagarta. Isso sim faz a gente olhar lá na frente. E olhar lá na frente nos muda aqui e nos muda agora. Para concluir, então, aqui está a nossa esperança. Não mais opressão, não mais falsas narrativas, não mais doenças, não mais dores, não mais sofrimentos, não mais pandemias, não mais desigualdades, não mais mortes, não mais choros. Seremos eternamente acolhidos e eternamente amparados pelo Rei dos Reis e pelo Senhor dos Senhores. Você quer um consolo? Você quer um acolhimento em meio a essa pandemia? Não espere isso dos políticos. Espere isso do Senhor. Porque Ele fará isso perfeitamente. Porque Ele trará a perfeita redenção. Ele é o judeu dos judeus. Ele é a expectativa das semanas de Daniel. Ele é a esperança daquele Israel antigo e a esperança do meio do seu coração hoje. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais, Ele fará. Vamos orar. Senhor Jesus, tantas angústias nos envolvem, tantas ansiedades geram dores e incertezas no nosso coração. Tantas opressões têm nos esmagado. Para onde que a gente vai correr, Deus? Talvez a resposta seja a mesma resposta que Pedro deu há milênios atrás. Para onde mais nós iremos? Só Tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna, fonte de todas as bênçãos. Só Tu, Senhor. Para quem mais nós iremos? É só o Senhor que tem as palavras de vida eterna. A nossa esperança está em Ti. Por isso, Deus, que a Tua palavra console o nosso coração. Transforme quem somos. E lance luz na nossa caminhada. Em nome de Jesus. Amém.